pode colocar aí no chat, comando Filmica, FLMICCA, ou escrito errado, com um C só, aparece do mesmo jeito. É só você assinar, você entra lá em filmica.com.br, que por sinal eu estou aqui agora. Vai lá na assinatura anual, e aí mete o cupom João20 e você ganha 20% de desconto. Falando sério aqui com vocês, gente. A Filmica ainda fez uma outra coisa, que vocês estão notando que a Filmica tá muito mais bonita. Como vocês estão vendo aí, tá tudo lindão, aqui aparece, né, algumas coisas que são correlatas, que quem curtiu um pode curtir, né. Eu recomendo pra caralho essa cinebiografia, esse documentário com cinebiografia do menino Frantz Fanon, que também é muito massa. No próprio site você pode vir por diretores, você pode vir por gênero, você pode simplesmente ir pro acervo completo e ir olhando, tá? Se você vem aqui na entradinha, né, ele já vai falando aqui, já vai subdividindo. Primeiro, vocês já viram, né, tem essa interface nova, eu aqui tô na interface nova da web. Mas nos aplicativos também é a mesma coisa no app, tem uma interface nova bonitaça. Segundo, nas próximas semanas, eles estão terminando de fechar essa parte técnica, vai rolar a Filmica nas Smart TV da LG e da Samsung. Tem vídeo entrando praticamente toda semana. Em 2 a 3 semaninhas vai estar disponível na LG e na Samsung. Né? Então é só alegria. Lembrando também, gente, que Dona Filmica é responsável por boa parte das bibliotecas aqui também. Dona Filmica apoia o tio, não tem vergonha de andar de mão dada com o tio no shopping, não tem vergonha de apresentar o tio para a mãe no almoço de família do domingo. E não somente Dona Filmica está apoiando, né, o nosso canal, como a Dona Filmica também está apoiando os nossos projetos. Contar um negócio aqui, por que Dona Filmica é para casar? Dona Filmica vai ceder uma assinatura lá para o nosso cursinho em Neves, lá para o Curumim. É uma cidade que 93% das pessoas mal tem o 2º grau, né? Segunda cidade mais violenta para mulheres, uma cidade muito pobre. É um local onde as pessoas têm muito pouco acesso à cultura. Vamos fazer sessões de cinema lá no Curumim para as galheres e depois nós vamos discutir os filmes, sentar, pensar junto. Dona Filmica é gigantesca, faz um trabalho maravilhoso, é um serviço de stream que é nosso, né, que tem uma curadoria de arte cabulosa, que tem uma preocupação política que não tem em outro lugar, né? Então eu quero agradecer aqui mesmo de coração a Dona Filmica, que falou: não, vamos ficar mais um mês com você, tá? E depois a gente te tranca na jaula de cachorro louco do comunismo, joga sapole na sua cara e fica te chicoteando. Então evitem, muita coisa boa mesmo, tem clássico, tem coisa nova, tem cinema africano, tem cinema asiático, cole na Dona Filmica, que não dá erro! Beijo do tio, tchau. Falha e falhará, falha, falha e falhará, falha, falha e falhará. Olá, jovens! Mais uma octofeira do comunismo no Brasil. E hoje nós temos um vídeo da minha querida camarada, querido camarada, menino Gui, vulgo Dona Rita, tá? Apostas, erosão social e o jogo do Tigrineo. Bem, como vocês já sabem, eu sou uma pessoa que abertamente passa boa parte do seu tempo odiando apostas. E eu já falei isso umas 70 mil vezes em 800 milhões de momentos diferentes. E eu vou continuar falando porque é um dos sintomas da decadência sem fim do capitalismo tardio, né? A forma como qualquer coisa que preda em cima de gente pobre desesperada pode, né? Jogo do Tigrinho, para quem não sabe, para quem vive numa caverna, é um jogo idiota que é programado para que você
perca, para surpresa absoluta de ninguém, assim como literalmente qualquer outra aposta, assim como literalmente qualquer cassino, assim como literalmente qualquer jogo de azar, assim como literalmente qualquer jogo de garrinha para pegar plush toy para criança, tá? Então, se você ainda não sabia disso, você é burro, tá? Só que tem um pequeno problema, que as pessoas não são apenas burras, muito antes pelo contrário, elas são viciadas, tá? E por que elas são viciadas? Porque personalidades aditas num lugar de não emancipação buscam uma parca felicidade e realização em absolutamente qualquer coisa, uma vez que elas não têm nas suas vidas alienadas. João, desculpa. Você falou de uma forma muito tétrica, você falou de uma forma bizarra e eu não entendi o que está acontecendo. Quando a pessoa é triste no trabalho, é triste em tudo quanto é lugar, ela busca algum lugar que ela tenha um mínimo de felicidade. Ela acha que ela vai ganhar dinheiro nessa porra e ela vai ter um pouquinho de felicidade ali. Então ela se vicia naquela porra mesmo que ela perca a família, os bens da família, o diabo a quatro. Quantas histórias a gente não consegue contar de gente que perdeu tudo, de gente que suicidou, de gente que, saca, ficou na miséria e o caralho a quatro por causa dessa merda. Mas foda-se, meu irmão. Foda-se. O capitalismo não está nem aí, tá? Ele tá ocupadíssimo, não dando a mínima, e se nessa gataca moderna é necessário eu te dar alguma fuga da realidade, por que não tirar o seu dinheiro enquanto eu faço isso? Né? Se houvesse o mínimo de preocupação social, essa porra toda seria proibida. Tá? Aí os caras falam assim, ai, mas o jogo não fica no Brasil e blá 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 blá. Tem como bloquear essa porra, meu irmão. Conversa com os meninos da TI, tá? Tá duvidando de mim? Conversa lá com o povo do Teclas, saca? Era fácil bloquear essa porra. Só que em vez de bloquear essa porra, nós vivemos num momento onde as nossas campeãs olímpicas têm que se prostituir para fazer propaganda de bet, porque é a única chance que ela vai ter na vida de ter algum reconhecimento financeiro, né? O nosso campeonato de futebol da primeira divisão teve seus naming rights dado para uma casa de aposta. O campeonato brasileiro se chama Campeonato Betano, Brasileirão Betano. Meu irmão, se pá, talvez, né, não deveria uma casa de aposta poder ter controle de propaganda sobre aquilo em que ela está apostando. Aí você pega qualquer camisa de qualquer time de futebol do Brasil que virou um abadá, né, e todos lá tem, né, e os que não tem casa de aposta tem casa de prostituição. Né, que aí só fica mais direto. Enfim, né, bem-vindos ao pesadelo da realidade. Né? E a verdade, gente, é que isso dá dinheiro demais no mundo, porque casa de aposta é coisa de corno, tá? Então, não aposte. Se você não consegue parar de apostar, você é doente. E você precisa de ajuda, tá? Se você não consegue parar com o vício, significa que você precisa de tratamento médico, tá certo? E aí, uma das coisas que mais me revolta é no final da propaganda. Primeiro que os caras não falam que é bet, fala que é jogo, fala que é não sei o que, fala que é sei lá o que, saca? E aí chega no final da propaganda e fala, e jogue com moderação. Ah tá, então agora resolveu, né? O cara viciado ia jogar o aluguel da casa, ia jogar a porra do dinheiro da escola dos filhos, mas no final alguém falou, joga com moderação. Aí ele falou, é verdade, né? Como me avisaram, agora eu vou fazer uma fezinha de R$2 só pra me divertir aqui de boa.
Funciona para um caralho, sim. Fume esta pedra, mas fume com moderação. Dona Rita, o que aconteceu com as luzes do apartamento? Merda, perdi de novo no jogo da pipa maluca. A luz eu não paguei por causa do sapinho sincero, também perdi tudo. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é apostas, erosão social e o jogo do tigrinho. Esse é o nosso vídeo longo, né? Aquele que a gente solta no final do mês ou no comecinho do outro para refletir sobre alguma coisa que está acontecendo na nossa sociedade. E eu costumo... Que delícia esse conceito, né? O vídeo longo que a gente solta uma vez por mês e dá certo. Geek inveja. Começar os vídeos dizendo, Bom, o que não faltou esse mês foi assunto para tratar. porque assim, menina, os roteiristas de House of the Dragon, de House of the Cards, de White Lotus, de Succession, eles tinham que morar a mesma coisa do Brasil, porque semana a semana você fala, o roteirista disso aqui é bom, menina. Então, quais foram os temas que eu pensei que a gente poderia dedicar um vídeo longo para? Primeiro, E aí, assim, cara, sobre os roteiristas de Brasil, a série, né, cara? Eu acredito em duas possibilidades. Brasil tem o roteiro escrito pelas 5 mentes mais geniais de todos os tempos que morreram e estão na telúria, competindo para ver quem consegue fazer o disparate mais absurdo. Ou, e a única outra possibilidade... Brasil é escrito por 182 mil micos-saguis, cada um com um pincel atômico no cu, dançando em cima de uma cartolina gigante. É um ou outro, tá? Não tem nada no meio. Primeiro é o caso da boxeadora argelina, que sofreu uma enxurrada de ódio, transfobia, e que a gente viu aparecer nas redes sociais. O exemplo mais didático do que é pânico moral, né? E como a partir E venceu. de uma tessitura, de uma rede de mentiras, agentes da extrema-direita ao redor do mundo, teve Elon Musk, teve a J.K. Rowling transfóbica, teve político neonazista nos Estados Unidos, falando de homens competindo no boxe contra mulheres, a pobre mulher branca que toma um murro de um macho, o Chupetinha no Brasil, colocando vídeo da boxeadora ajeitando shorts, falando, lá, ela tem um pinto. Liga, vocês querem saber a real do Cara, fala, Santinelli, fala o que eu ia falar, fala. porquê o Nicolas tá falando aí sobre dessa luta de boxe o dia inteiro? É só pra galera não ficar sabendo que estão mostrando na internet agora que ele fez uma publicação dizendo que ia votar contra a taxação das compras da Shein, né? Que aí botaram tudo no Haddad só. Mas aí, na hora de votar, o PL inteiro votou a favor de taxar as compras da Shein. Tá aqui o negócio. Nicolas, fala pra gente aí, pô. Diz pra nós aí, velho. Então, você vê. Né? Que surpresa enorme, né? Que surpresa enorme para qualquer um, tá? Que não conhece Menino Nicolas ou qualquer outro, né? Dessa caterva de flagelados de Darwin da extrema direita, sabe? Vai sim, tá, gente? Vai sim. Os caras que estão encastelados no poder vão com certeza defender os trabalhadores. Vai acontecer para um caralho, né? Vem acontecendo muito e vai continuar acontecendo para um caralho. E aí vem a outra parte também, né, cara? Tipo, eu gostaria de saber, né? Nós estamos em 600 e poucas pessoas aqui agora. Quantos de vocês já pararam o que estavam fazendo para procurar pênis em calções de lutas de boxe olímpico? Né? Veja, tem hora que eu queria desistir, assim. Queria voltar a ser professora de literatura, porque acho que não faz mais bem para minha saúde mental, não. Pedido de ajuda. Como eu te compreendo. Bom, mas pedidos de ajuda à parte, teve esse assunto. Teve um próximo que é o Haddad
que houve, Haddad? Vou chorar um pouco. Ó, o Haddad, agora como ministro da Fazenda, do Lula 3... Vamos lembrar, né, do momento dele ficando muito triste pela morte de Delfim Neto, né? Que essa é só o último prego nesse caixão que mais parece a canela de alguém de uma banda de black metal, né? Porque é só rebite, né? É só rebite. Mas assim, cara, o Barão do Itararé nos trouxe, né, sua enorme filosofia, né, e nos disse que de onde a gente não espera nada, é de lá que não sai porra nenhuma, sabe? Então, assim, quem acompanha o Haddad a longa duração no Brasil e ainda tem qualquer tipo de expectativa, quem que tá errado? Do Lula Alckmin, ele aprontou mais uma, né? Que agora ele quer atacar os pisos constitucionais da saúde e da educação no Brasil. Veja se você me ouviu. Então, aqui no Brasil, a gente teve uma sucessão de governos de direita e de extrema direita, né? E eles não foram capazes de atacar o piso constitucional da saúde e educação. A gente teve o Sarney que não conseguiu, o Collor que não conseguiu, Itamar Franco que não conseguiu, Fernando Henrique Cardoso que não conseguiu, o Temer que não conseguiu, o Bolsonaro que não conseguiu. E agora no Lula 3 parece que a gente vai conseguir. Aí depois, qualquer um, né, que esteja à esquerda do Haddad, né? E aí vai a Rita, eu, a Simone Tebet e o Omar Aziz. Tá? Qualquer um que fala, aí não pode. Não pode. Porque senão o fascismo volta. Então nós temos que fazer tudo que eles não conseguiram fazer para que eles não voltem. Porque o grande plano, stonks por trás aqui se a gente fizer tudo que eles iam fazer, eles não vão ter mais nada o que fazer e aí eles vão desistir. Stonks. Tá? Não, a Tebet tá atacando também, tá, mas a Tebet, por exemplo, quando a gente foi votar limites constitucionais, né, ela e o Omar Aziz falaram que era um absurdo a PEC do teste de gatos, tá? O teto de gatos, sabe aquele teto cheio de gatos siamês? Então, a PEC do teto de gastos, o Omar Aziz e a Tebet conseguiram a proeza de estar à esquerda do Haddad. Destruir os pisos constitucionais de saúde e educação, porque com o novo teto de gastos existe uma incongruência, né? Imagina que loucura se qualquer economista que conseguisse usar uma calculadora 12G da HP tivesse falado isso há muito tempo atrás, antes do teto passar. Olha que loucura. Né? Pega qualquer um deles, tá? Do Bresser Pereira ao Decache. Qualquer um deles, tá? Eu não vou falar de nós, comunicadores da esquerda radical, porque é nossa obrigação, saca? A gente ganha uma maravilhosa placa, parabéns, Tamires não fez mais que a sua obrigação. Agora eu não lembro se é Tamires ou Damires. Mas enfim, vocês conhecem a placa, saca? Então assim, ora. Isso não são as consequências, né? Quem poderia imaginar que se eu colocasse uma barra de ferro na roda da minha bicicleta, eu cairia? Saca, velho? Então, assim, é complicado, velho. É complicado, porque é um bagulho que todo mundo sabe que ia acontecer. Saca? Assim, literalmente. Todo mundo sabe o que ia acontecer. Ah, mas precisava de fazer isso para agradar o mercado. 6% de aprovação do mercado. Ah, mas precisava de fazer isso porque internacionalmente ninguém na OCDE faz essa porra. Literalmente ninguém. Pega as 20 economias da OCDE. Quem faz isso? Ninguém. Onde que tem outro desse? Não tem. Como que eles fazem? Não, são todos eles deficitários. Todos os governos são deficitários. Talvez quem tem uma
impressora de moeda não seja igual um casal fazendo conta no pão para pagar boleto, no papel de pão. Talvez. É estruturalmente impossível manter o teto de gastos e manter piso nacional de saúde e de educação. Durante o governo Bolsonaro, de 2018 a 2022, o SUS chegou a perder aqui no Brasil mais de 70 bilhões de orçamento, né? E agora teve uma tramitação entre o Davi Alcolumbre, do União Brasil, do Amapá, e o Fernando Haddad, né, o alto escalão do Ministério da Fazenda, para passar uma lei, um jabuti. Vou deixar uma matéria aqui do Outras Palavras e um vídeo do Jones Manuel. Inclusive, tanto Jones Manuel, o homem com maior bíceps de Pernambuco, tá? Como Outras Palavras, muito bom, recomendo, tá? Se você não conhece, por que você tá aqui, cara? Por que você tá aqui? Muito louco isso, você devia conhecer. Os dois sobre esse tema, que atacaria, né, o quanto o Estado se compromete a investir no SUS, reduziria ainda mais, né, o... Gente, vocês viram a foto do Jones, vocês estão questionando, mas é Jones, é Manuel, o E, né, Jones E Manuel, o E é com um tracinho, porque ele é e-girl, tá, ele sempre faz as lives dele de fone de orelhinha, de gatinho, tá, usando o vestidinho curtinho que brilha com neon, é muito bonito, tá? É por isso que é Manuel. Tá? O orçamento já minguado do Serviço Único de Saúde brasileiro. Também daria para dedicar um vídeo longo aqui do canal à CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que aprovou a PL 2168 de 2021. Adivinha quem é o autor? Din, 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 din. Bancada ruralista, centrão. Conservador, reacionário, velho, homem, branco. E fica tranquilo, né? Porque o nosso Código Florestal já foi alterado há pouco tempo, da pior forma possível, mas não era o bastante. Então... O José Mário Schneider, do Democratas de Goiás... É tão irônico o nome de partido no Brasil, né, cara? Democratas. Democratas. Tá aí um conceito lato, né, de democracia. Ele, que é o autor, né, ele prepara esse projeto de lei que permite obras em área de preservação permanente. Ou seja, agora que a gente está enfrentando assim, as consequências mais hediondas, mais absurdas da crise climática, o Congresso brasileiro acaba de aprovar uma PL que vai colocar o meio ambiente no Brasil ainda mais sob risco. Gente, como historiador, eu gosto muito de conceito, tá? Você concorda comigo? E não é uma coisa tão difícil assim. Que se a área é de preservação permanente, e você pode fazer obra nela, talvez ela não seja de preservação permanente. Saca, velho? Né? Ou é permanente, ou pode mexer. Se você pode mexer, é permanente? O Observatório do Código Florestal fez um estudo mapeando como no Mato Grosso do Sul as superfícies de água já foram perdidas em 57% dos casos. Veja se você me entendeu? Territórios de água, superfície de água, mais da metade já secou no estado do Mato Grosso do Sul. Mas que isso, gente? Você não tá aí na sua casa se alimentando num coxo de grão de soja? Não é verdade? O ser humano, a dieta dele não é solidamente baseada em soja. Nosso corpo não é feito de 75% de soja. Para que precisa de água?
Se você quiser também, eu participei do Pauta Pública, que é um podcast do Agência Pública, né, esse importante agente de notícias, portal de notícias no Brasil, premiado, sobre ansiedade climática e narrativas do fim do mundo. Um tema que a gente trata aqui no canal faz bastante tempo. Também daria pra gente ter uma sessão de obituário aqui no Tempero Drag, né? E comentar, por exemplo, como o Delfim Neto, que morreu, né? Já vai tarde. Morreu com quantos? Com 138 anos de causas naturais, depois de passar uma vida inteira sem pagar nada pelo que fez. Desculpa. Tem essa mágica, né, no mundo capitalista, que os safados, os desgraçados, os podres, os corruptos, eles morrem bem velhinhos no conforto, né, de hospitais, suas casas, né, no entorno das suas famílias. Apolo. Pinochet foi recebido pela Margaret Thatcher para morrer lá. A Margaret Thatcher morreu bem velhinha, né, depois de ter destruído uma geração inteira, duas, para ser sincero. O estado de bem-estar social na Inglaterra. Mas enfim, o Delfim Neto morre, ele que foi o economista da ditadura militar no Brasil, ele que foi um dos deputados que assinou o AI-5. E que reiterou que assinaria novamente. O momento no qual os brasileiros perdem todos os direitos democráticos, os congressos são fechados. Mas ganhou notinha do Haddad, tá, gente? Fica tranquilo. Pode ficar tranquilo que teve uma nota de pêsames no Twitter. Fica tranquilo. Os porões da ditadura começam a operar e que em 2021, numa entrevista, disse que aquilo foi acertado, aquilo foi revolucionário e que se ele pudesse voltar no tempo, ele assinaria de novo. Esse cara morreu, né? Ele foi homenageado pelo Haddad e pelo Lula. E também teve gente de esquerda, gente importante, gente séria, gente que eu respeito, né? Fazendo post de que a gente não podia criticar o Silvio Santos, né? Imagina, né? Imagina se pudesse. Agora que ele morreu, porque ele era um importante divulgador da cultura popular brasileira. Ai, Monas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, gente, né? E aí eu vou ser muito sincero com vocês. Eu vejo algum problema no cara que é trabalhador, cresceu a vida inteira vendo os programas do Silvio Santos no domingo, falar, pô, que legal, tal, não sei o quê. Não. Agora, ele sabe quem que era o Silvio Santos, o empresário, a pessoa que teve do lado da ditadura, que teve do lado de todos os governos, como que ele enriqueceu, de onde que ele veio? Também não. Entende? Então, assim. Então tá. Fui lá no post, né, da pessoa falar, ô meu anjo, cultura popular, cultura popular. Cultura de massas, cultura de massas. Cultura popular, bumba meu boi, né? Cultura popular, fazer sinalzinho da cruz quando coloca bolo no forno. Cultura de massas, RBD, carnê do baú, Jequiti. Mas assim, você não pode criticar o Silvio, né? Que era um alienador das massas no Brasil, um apoiador de governos de direita. Sempre. Tem vídeo dele ao lado do Bolsonaro falando que ele sonhava com um Brasil com 8 anos de Bolsonaro e 8 anos de Sérgio Moro, né? 16 anos, o Brasil estaria bem. São essas as palavras dele. Não pode criticar o Silvio, né? Porque é elitismo de esquerda. Então, o Silvio que foi um banqueiro, né? Um bilionário. Vamos lembrar que quando o banco dele quebrou, quem foi correndo socorrê-lo? Mas oi, é o Estado brasileiro. Que vem de uma família de bilionários, o Silvio que construiu uma carreira sobre humilhar pobre e capitalizar em cima da desgraça. Mas ele andou para que Luciano Huck pudesse correr e voar, tá? Fica tranquilo. Fiquem tranquilos. Quem quer dinheiro topa tudo por dinheiro, pessoas em situação vexatória por dinheiro, que foi acusado de fraude bancária, mas enfim, aliado da classe trabalhadora. Né? Quando eu achei que eu ia falar do Silvio, né, que talvez fosse um bom tema para alguém dos estudos culturais, me apareceu uma outra coisa ali que sabe essa frase que eu acabei de te dizer? Silvio, explorador da miséria, né? A miséria é a principal plataforma de programa dele. O auditório precisa estar esfomeado e desesperado.
Mas se você dançar com esse lietar coladinho, talvez eu pague a reforma do teu barraco, meu. Nós vimos que você está numa situação terrível, então você vai ter que digitar em inglês vendado nesse teclado maluco para poder pagar tuas dívidas. Para topar as brincadeiras por R$ 50. Lietar, tá? Essa malha, o colã, o nome original dele é Lietar, tá? Tá duvidando, vai falar com o povo de história da moda. Me veio na cabeça uma outra coisa que é um cenário um pouco maior da cultura brasileira, que é o seguinte, à medida que a gente está descendo ladeira abaixo, e vale dizer agora, Lula 3, a gente tem melhora de índices, né? A gente está com o menor desemprego da série histórica dos últimos anos, a gente está com aumento real do salário mínimo, né? E tudo isso é coisa bacana, tem que reconhecer. No entanto, o acúmulo de tempo do Brasil indo ladeira abaixo, e aí vamos pegar do golpe para cá, vamos falar desse Brasil recém. É um cenário perfeito para o triunfo dos tomadores de alma, né? E aí tem um outro detalhe também, né, gente? Que tipo de inserção que é essa? Essa inserção é politizante? Ou no primeiro ciclo macroeconômico vai acontecer tudo de novo? Ou eu tô repartindo esse dinheiro para aumentar de novo o acesso a endividamento para concentrar dinheiro de novo na mão de banqueiro? Né? E aí, assim, beleza, estamos com a menor número da série de desemprego. Que tipo de emprego é esse? Esse emprego é formal? Que tipo de direito o trabalhador tem? Nossa pirâmide vai continuar taxando consumo? Ou vai taxar renda? É para o triunfo daqueles que dependem da miséria para florescer. Estou falando mais especificamente de igreja, né, garagem com um monte de gente sentada, te prometendo Deus e te cobrando dinheiro. Coach, né, tô te falando do Pablo Marçal, né, é condenado por roubo a banco. Ô bicho, é um negócio de louco, né, cara? Cara, só imagina se tivesse qualquer tipo de ligação de 8º grau de um primo do Boulos com um cara que um dia falou a frase PCC numa festa. Ia ser a mídia inteira falando disso o tempo inteiro. Né? Não basta o maluco falar o tempo inteiro que as empresas dele têm um valor e declarar outro, não basta as ligações escusas, não basta o advogado maluco, não basta ele tá tentando liberar o Yoshi roxo do Código Eleitoral platinando com 102% os crimes, saca? É o cara que vai acho que foi no Flow, pra falar que foi em 2 enterros tentar ressuscitar um cara, velho. Ô bicho. Envolvido no assassinato de pessoas, funcionário dele que morre porque ele obrigou a correr uma maratona sem preparo físico. Pelo lado bom, depois ele escreveu o nome do funcionário dentro do tênis, gente. Então tá tudo bem. Lembrando que nessa mesma semana, né, ainda teve um outro cara que morreu eletrocutado por falta de segurança no estúdio do maluco. Né? Lembrando que ele está sendo recém-processado por causa do reality show maluco dele lá, né, da casa High Stakes de doido dele lá, onde eles mandaram um cara atravessar de caiaque um lago gelado, sem nenhum tipo de preparação, a ponto de morrer, e depois o cara que passou medo foi agredido. Porque se apanhar, vai ficar high stakes. Gente que vai parar no topo de uma montanha, precisa da segurança civil resgatar as pessoas, porque tá uma condição de calamidade, porque elas não têm como descer. Mas enfim, esse cara, que agora quer ser candidato a prefeito de São Paulo. E agora a gente chega no tema do vídeo. Né, Rochelle, com quanto tempo eu cheguei no tema 11 minutos. Foi bem. Eu tô com 30. do vídeo?
Qual é o tema do vídeo? A proliferação dos jogos de aposta, dos cassinos online, das bets, do jogo da pipa maluca, do sapinho sincero, do tigrinho. Como isso é a única realidade possível da classe trabalhadora pauperizada brasileira. Eu vou começar o vídeo pelo fim. Né? Onde eu vou tentar chegar com a argumentação desse vídeo é como para nós, dos estudos culturais, tem uma coisa muito explícita aqui. Seu Raimundinho, Raymond Williams, ele fala disso quando ele cunha o termo estrutura de sentimento. O que é estrutura de sentimento? De forma muito abreviada, né? Mas só para você saber, ano que vem eu vou fazer uma série Raymond Williams, igual eu tô fazendo as séries lá do ABC do Socialismo, a que vai começar agora, que são conceitos fundamentais do materialismo histórico dialético. Estaremos. Ano que vem eu vou fazer uma série Conceitos do Seu Raimundinho. Talvez eu mude o nome, mas enfim, volta. O Seu Raimundinho, ele fala que estrutura de sentimento é como a gente vê a cristalização, né, em forma de sentimento humano da relação que os seres humanos têm com o seu tempo e com o tempo passado. Vou tentar dizer isso de forma mais simples. O seu Raimundinho, né, todos os marxistas que pensam cultura, que vão pensar cultura a partir do Raymond, eles pensam que a cultura ela pode ser olhada como residual, né? Eu já falei disso aqui no canal. Pensa que é um aquário. Cultura é um aquário. Cultura residual é a terra do aquário, a areia do aquário, é aquilo que vai lá para o fundo. É aquilo que se estabiliza, né, de substrato. Existe uma cultura dominante, cultura hegemônica, que é a água do aquário. E que é aquela que a gente tem dificuldade de perceber. Então, será que o peixinho vê a água do aquário? Essa brincadeira que a gente faz nos estudos culturais, será que a gente percebe a ideologia do tempo? Né? Ou será que ela é invisível para os nossos olhos? E existe a cultura emergente, que é aquilo que produz movimento no aquário, né? Que faz as coisas chacoalharem. A nossa relação com essas dinâmicas da cultura, né? Com esses aspectos da cultura, é o que o Raymond vai chamar de estrutura de sentimento. O fato de tristeza no 1800 ser sutilmente diferente de tristeza no século XXI, de raiva, ira, né? O fato dos sentimentos humanos e das visões humanas sobre as coisas mudarem em tempos históricos diferentes, né? As nossas emoções são produto da nossa relação com o tempo. E aí, gente, para quem tem um mínimo de dificuldade de ver isso, o que eu recomendo? Passa da ética para a estética. Tá? É muito fácil você ver que diferentes circunscrições temporais vão trabalhar com diferentes conceitos estéticos. Tá? Se você pega as pinturas do Renascimento e você vê qual é o ideal feminino das pinturas do Renascimento, você pega as pinturas do período tardo medieval e olha, você pega as pinturas do século XIX e olha, você vai ver três ideais femininos muito diferentes. Né? Ou seja, aquilo que um renascentista consideraria, né, a mulher mais bonita possível naquele momento, não é igual ao que o tardo medievo considerou, não é igual ao que o cara do século das luzes, com muitas aspas nas luzes, né, tenha considerado. Tá? Então, se ficou difícil de pegar, transplanta para estética. Não existe estética sem ética. Tá? É óbvio que tem muita estética que não é ética, nesse sentido mais lato, mas o que eu tô querendo falar é que uma informa a outra. Tá? Uma manifestação estética, ela advém de um pressuposto ético. Entendendo ética aqui como campo de estudo de filosofia, tá, gente? Nós não estamos falando de ética lato sensu, né? Assim, não. Então, assim, eu acho que às vezes fica mais fácil de ver isso quando a gente transplanta as coisas. Estou dizendo isso de forma muito abreviada, porque o que eu vou tentar fazer aqui é como é que a ideia do jogo de azar, como é que a ideia da aposta, como é que a ideia de torrar seu salário, como é que a ideia de ficar viciado, da gente precisar de saúde pública e intervir no assunto, ela se torna normalizada entre nós. E estou te dizendo que eu vou tentar começar pelo fim do... Olha que irônico, né? O que eu falei lá no começo, antes de reagir ao vídeo, é o que ela vai falar agora. Né? Por quê? Porque não é magia, não é tecnologia, é método. Tá? É método.
independente de qual sejam as nossas formações, né? Eu e Rita viemos de backgrounds de formações diferentes, né? Nós que somos marxistas, a gente tem um método que nos une. E o método torna as coisas bem patentes e bem claras. Entende? É óbvio que numa sociedade que é baseada na exploração, uma sociedade que é baseada na mercadorização, né? Onde tudo, em última instância, vira uma mercadoria. A partir do momento que o próprio homem e sua força de trabalho viram uma mercadoria, os sentimentos humanos vão virar mercadorias. Tá? Uma pessoa alienada, né? A gente tem que pensar alienação também. O que é alienação? Alien, o passageiro. É o quê? Uma coisa extremamente outra. É você bater o oi num trem e não se vê no trem. É romper a relação do eu igual a eu. A pessoa que se vê alienada do seu trabalho, da sua sociedade, dos seus amigos, de si própria no espelho. Saca? Essa pessoa busca constantemente uma busca que é inerente ao ser humano. Quando você não acha num lugar, você começa a caçar nos outros, tá? Então a adição no período moderno, ela tem muito a ver com o modo de produção que leva a essa adição. Saca? Então, assim, não é magia, é tecnologia. Não é magia, é psicologia social também. Tá? Ela foi no Raymond, a gente podia ter atravessado a ponte, ido para a Europa continental e ter ido lá no Société du Spectacle, né? E pensar o que essa sociedade constrói e como que ela constrói as suas representações e quais são as vias de acesso que são dadas. Tá? Vou só dar um exemplo medieval para vocês entenderem como que essas doideiras funcionam. Tá? A partir ali da reforma gregoriana do século XII, você começa a ter novas vias de acesso do laicado, dos leigos, daqueles que não eram ordenados religiosos, tá? A uma religiosidade mais proativa. Quais eram essas vias de acesso? Para as mulheres da nobreza, livro de horas. Você tinha os livrinhos bonitinhos, pintadinho de luminura, que de hora em hora ela lá e rezava. Virou moda, todas as mulheres da nobreza tinha. O povo que era pobre, peregrinação cruzada, meu irmão. Saca? Então a galera começa a caminhar 800 quilômetros, 1.600 quilômetros, 3.000 quilômetros. Aí num canto, vê um osso de um santo. E aí a gente pensa assim, caralho, meu irmão, que doideira. Quando a gente pensa na nossa sociedade, a gente tá imiscuído nela, a gente tá dentro dela, a gente não consegue se aperceber de outras coisas que para os outros podem ser uma doideira igual. Entende? Né? As pessoas se mantendo num ambiente a 78 graus, pagando milhares de reais pra ver a Taylor Swift, e ela sabe que tem algo de errado ali. Você tá sentindo calor, você tá passando mal, mas você sai. Você não sai. Do vídeo, porque a minha argumentação vai na linha de que, à medida que, do golpe para cá, mais gritantemente, o nosso desemprego explode, o nosso salário mínimo vai perdendo cada vez mais seu poder de compra. E aí, gente, não é só aqui, tá? Bem-vindos ao pesadelo do neoliberalismo. Se você pega taxa de crescimento de salário mínimo real e você vê o que aconteceu no final dos anos 70, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, e você vai ver o que vai acontecer no mundo inteiro. À medida que do golpe para cá a gente tem a maior desvalorização do real do passado recente, à medida que a nossa situação de vida vai ficando cada vez mais precária, o jogo é a única possibilidade de alguma coisa acontecer. Ascensão social. Ascensão social. Qual que é a possibilidade de ascensão social para alguém que é pobre? Mega Sena. Jogo do Tigrinho, ou jogar bola pra caralho. Tu é o Neymar? Não. Sobrou a Mega Sena e o Jogo do Tigrinho.
é uma espécie de intervenção de fora, de Deus ex machina, que eu vou falar sobre isso. Então vamos junto. Camiseta de jogador de futebol, camiseta de esportista. Já... Olha só. Mais uma vez, muito obrigado, Apolo. Né? Gente, recomendo uma coisa que é muito irônico, tá? Se você tiver acesso a ESPN, tá? Que é o canal de esportes, vira e mexe, eles passam jogos de beisebol, basquete, futebol americano, que é jogo de gringo, que é jogo de estadunidense. Por que eu gostaria que você visse 10 minutos de um jogo desse qualquer? Porque esses jogos passam as propagandas que são veiculadas nos Estados Unidos. Quando você pega beisebol, e beisebol é o esporte, é o grande esporte de massa, esporte de pobre nos Estados Unidos, tá? Toda hora passa propaganda de comida. Jantar barato, não sei quantos dólares, 2 sanduíches pelo preço de um não sei quantos dólares, e aí você olha a sociedade americana e mede a cintura da sociedade americana. Aí pega um jogo do brasileiro, qualquer lugar, do Campeonato Brasileiro. Meu irmão, de cada 8 propagandas, 7 vão ser de casa de aposta, uma vai ser de um carro. A do carro é porque os caras estão fazendo propaganda em TV a cabo. Se for um jogo aberto, é 8 de casa de aposta. É isso, mano. Saca? Já viu o anúncio, né, desses negócios de aposta online? Estádio de futebol. Já viu o anúncio desses negócios de aposta esportiva? E é tão bizarro que chega a ter 5, 6 apostas diferentes na mesma cena. Eu comentei com o Eric há pouco tempo atrás, saca? Que tava filmando, era o Mineirão, tá? Aí tava o povo da Globo falando da Betano, aí tinha outras 2 ou 3 casas de bet naqueles negocinho que fica em volta do campo, e cada time tinha uma casa de bet diferente. São 6 casas de aposta diferentes na mesma imagem. Bet. Saca, velho? Aí depois, tipo, os caras começam a apostar igual doido, perde família, perde tudo, suicida, fica louco, não sei o quê. E todo mundo fala, nossa, como que isso aconteceu? Jamais poderíamos saber que isso aconteceria. Que doideira! Já foi impactado nas redes sociais pelo jogo do tigrinho, jogo da pipa maluca, jogo do... Quer mexer com a minha mulher? Quer fazer indireta? Então vai falar comigo agora! Influenciadores, Alguém depois me conta qual foi o contexto daquele ali. né, envolvidos em esquema de pirâmide, em formação de quadrilha, em lavagem de dinheiro, sendo presos. E assim, gente, a gente já viu, né? Eu agora não lembro se o vídeo era do Orochinho, se o vídeo era do Felca, de quem que era. Dos caras não conseguem nem fingir. Os caras não se dão o trabalho de fingir que o vídeo falso que eles receberam, onde eles ganham com qualquer coisa, é falso. Saca, velho? É literalmente o vídeo correndo, o cara não clicando, fazendo não sei o que, era do Matando Matheus Agrito, ok. Saca? Nem isso os caras se dão o trabalho de fingir. Mano, quem for aqui de Belo Horizonte, dá uma ouvida no 98 Esportes na hora do almoço. Os caras são patrocinados por Casa de Bet e literalmente depois de toda a rodada, os caras falam, eu apostei tanto em tal coisa e tanto na outra coisa e tanto na combinada e não sei o que, e eu ganhei. Os caras nunca perderam. Nunca perderam. Nunca. Bicho, se esse cara ganhasse 1/3 do que ele fala que ele ganhou nessas propagandas, ele tinha parado de trabalhar na rádio e tava vivendo numa casa foguete em Marte, tá? Nunca perdeu. Não tem um dia que ele fala, ontem perdi até minhas calças. Ontem me fudi grandaço, saiu aquele gol maluco, o time me fudeu. Não.
ganhei tanto em não sei o que, ganhei tanto em não sei o que. Meu irmão, tu não precisa trabalhar mais não. Com a arte divinatória que você tem aí, abandona a rádio e viva de rendas. Saca, velho? Então assim... Em Alagoas. O foda é que a pessoa que tá lá ouvindo, trabalhando, indo de uma reunião pra outra, voltando ao almoço, levando o filho, quantos por cento dela, cara, vai parar e vai pensar assim, talvez não faça sentido isso. Se todo mundo ganhar, quem tá pagando quem? Né? Porque assim, em última instância, o modelo da Bet pressupõe, né, que eles funcionam meio que como os intermediários. Eles jogam essa porra toda lá, né, para vocês jogarem, e aí quem se fudeu vai pagar quem não se fudeu, e tem que ser de um jeito que mais gente se foda do que gente não se foda, porque estão tirando a comissão ali em cima. Saca? Se os caras só ganham, se todo mundo só ganha, quem que tá pagando quem nessa porra, saca? Já te impactou? Então, bem-vindo ao Brasil. Só para você saber, os jogos de azar, né, as apostas, tarará, elas estavam mais ou menos proibidas no Brasil da ditadura militar pra cá. Não vou entrar nos pormenores. ênfase no mais ou menos, né? E aí, gente, tem só uma aqui que eu vou defender, tá? O bingo. Se o Lula não tivesse perseguido os bingo, boa parte dos nossos véi bolsonaristas da nossa família ia estar no bingo, tá? Eu vou abrir mão de uma única aqui, que é o bingo, porque o bingo foi foda, tá? A veiarada saiu do bingo e entrou no zap, tá? Então essa aí talvez a gente devesse reconsiderar. Eu tô sendo irônico, tá, gente? Mas vou deixar material tudo lá na descrição. Tem uma reportagem bem boa feita pelo Pedro Teixeira, inclusive tem um podcast dele no Café da Manhã, uma entrevista, vou deixar na descrição também, que o Pedro faz essa trajetória do que aconteceu com os jogos de apostas e o que está acontecendo com eles no Brasil. A partir do Michel Temer, né? Então veja se você vai conectando os fios. Depois do golpe parlamentar na Dilma, né? Depois de tirar uma presidenta sem crime e colocar seu vice lá, seu vice não dá sequência ao... Vamos só lembrar que na democracia burguesa, a brasileira, não precisa ter crime. O julgamento é político, gente. Tá? Mais do que ficar revoltado, e tá certo, pode ficar puto, tá? De ter tirado sem crime, é entender que vai tirar de novo sem crime quantas vezes necessário for nesse sistema. Julgamento de impedimento, julgamento de impeachment no Brasil não é um julgamento jurídico. É um julgamento político. Ao seu projeto de governo, né? Então, o Michel Temer faz um novo governo. Então, troca os ministérios, troca os projetos, troca os planejamentos e aprova uma série de reformas neoliberais, não chama reforma, chama destruição, reforma do ensino médio, reforma trabalhista. Vocês lembram que o nome do negócio do Temer, do projeto dele, era Ponte para o Futuro? Nós todos moramos embaixo dela, tá? E assim vai. Nesse momento, o Michel Temer faz uma MP, uma medida provisória, em 2018, legalizando os jogos de cota fixa, né? Aqueles nos quais as pessoas sabem quanto vão ganhar e vão perder. Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Isso abriu uma brecha gigantesca no mercado brasileiro para que os jogos de azar pudessem operar numa zona cinza, né? É numa zona que não é exatamente de crime, é de contravenção. Ai, que mistério, né? Que é o... contravenção, bicho, gente, tá? E assim, gente, na moralzinha aqui, cara, né? Vocês acham que teve pouco tráfico de influência num rolê desse? Saca?
vice-golpista que abre caminho, né, do Estado brasileiro ficar cada vez mais ineficiente, a economia brasileira cada vez mais neoliberalizada, cada um por si, todos contra todos, cada vez menos seguridade social, que abre as portas do Brasil para os jogos de azar, que precisam desse cenário para lucrar. Ai, que mistério, né? Como a vida é cheia de coincidências. Gente, se vocês já foram em algum país no exterior que tenha cassinos legalmente, ou você já foi em algum das centenas de milhares de cassinos legal que tem no Brasil, tá? Dá uma olhada num cassino, tá? Passa caminhando nas slot machine, né? Naquelas maquininhas de pluli, pluli, pluli. Passa caminhando nessas paradas, dá uma olhadinha nas mesas e me vê quantos bonitão de terno, como se estivesse gravando Ocean's Eleven tem ali, e quantos trabalhador fudido de meia idade tem ali, tá? Porque assim, a galera acha, né, por causa da visão hollywoodiana que é vendida pelo bagulho, né, que o cassino é Monte Carlo. Saca? Que o cara estaciona a sua Bugatti, vai pra mesa dos high rollers fechadas, tomar o seu Courvoisier. Meu irmão, eu tive em Lima, no Peru, tá? E aí você vê, cara, só tiozão, maioria tiozão de meia idade, saca? Viciadaço lá, tal, tentando, porque não tem nada. E aí, só para você saber, o mercado brasileiro, este ano, a gente tem os poderes federais, né, os poderes executivos, tentando entender o que vai ser feito. Você tem uma secretaria, né, de jogos e apostas dentro do Ministério da Fazenda, você tem o Congresso, né, tentando decidir o que vão fazer com os bingos online, os jogos de azar, se vai legalizar tudo, se vai proibir. E aí a gente está defrontado com um cenário que já foi tudo mais ou menos aprovado e legalizado e começa a valer no ano que vem, 2025. Só para você saber, dia 20 de agosto agora, acabou a primeira fase do prazo para as empresas de apostas online, né, que querem ter licença de operação no Brasil, submeterem... E aí vem com as pataquadas do tipo, mas vai arrecadar não sei quanto. Deixa eu te contar um segredo, tá? Se parasse de desonerar a fábrica de rico, se cobrasse os impostos dos 500 maiores devedores, se parasse de dar remissão fiscal para bilionário, se mudasse a estrutura de imposto sobre consumo para imposto sobre renda, arrecadava 350 mil vezes mais, tá? Muito mais. Maior que o teu, e aí metia essa porra toda proibida e parava de ter um problema de saúde pública e destruir um tanto de vida e um tanto de família. Mas não, Deus proíba, saca? Bicho, literalmente, se não fizesse nada disso e legalizasse a potente droga paçonha, arrecadava mais, tá? É isso. É literalmente isso. Os seus relatórios, dados, etc., porque elas passam daquela situação de ilegalidade, de zona cinza, de contravenção, para, se obedecerem uma série de regras, poderem operar, né, normalmente no nosso país. A gente teve mais de 80 empresas interessadas em comprar, né, essa licença de operação. Que para Cada eles uma dessas licenças custa 30 milhões de reais. Troco. Né? Você tem... Bicho, 30 milhões de reais, conhecido popularmente como 6 milhões de dólares. Tá? Na minha cidade do interior tem um maluco, um cara de lá. A gente usa um maluco pra falar de pessoa, gente. Ele não é doido, não, tá? Tem um maluco, tem um cara, tá? Que ele é dono de uma dessas bet, tá? Qual que é o rolê desse cara?
Ele era programador e passou anos a fio programando só para site pornô. Aí ele cansou de programar para site pornô e falou assim, vou abrir uma bet maluca qualquer aqui. O cara chegou num ponto que ele tá tirando mais de R$1 milhão dia. Ele não tem mais o que fazer com o dinheiro, tá? Esse cara é uma bet gigantesca, uma mega empresa? Não. É um cara médio no jogo. Tira R$1 milhão por dia. Ele compra essa licença em 30 dias. 30 dias. Aí você pega o site estrangeiro de gringo que está acostumado a receber em dólar, que vai tirar isso num dia, gente. 6 milhões de dólares os caras tiram num dia, tá? É troco de pão. É troco de pão. 80 empresas interessadas, e aí você tem as estimativas, né, de arrecadação do governo federal em alguma coisa como R$2,5 bilhões mais os impostos no futuro. Troco de pão também, tá? Troco de pão também. E aí a gente está falando da legalização, né, a partir dessa licença de operação, de coisas como apostas esportivas, os caça-níqueis e os cassinos online. Então isso é o que está acontecendo agora no Brasil. Bicho, caça-níquel mecânico já é feito para os caras ganhar. Caça-níquel online, velho. Saca, velho? Assim, eu que sou burro de computação, cara. Saca, velho? Eu que sou burro de computação. Já consigo bater o olho e falar assim, peraí. Você tá me falando que os caras vão programar num rolê fechado na casa do caralho, vão jogar lá e... Você vai ganhar sim, fera. Clica aí. Março a junho, o Ministério da Fazenda, né, do Haddad, ele teve mais de 250 reuniões com as empresas de bets, de apostas online, jogos do Tigrinho, etc. Lobby. Os caras... Bicho, fica tranquilo. Os caras gastaram mais dinheiro no lobby do que eles gastaram na licença. Saca? Se qualquer bet fodida que você nunca viu na vida pega um time da primeira divisão e mete 30, 40, 50, 100 milhões, 30 milhões pra poder ver. Saca, velho? É lógico que os caras vão... Eles estão vendo o mercado ali na frente. Eles estão vendo a possibilidade de tirar 10, 15, 20, 100 vezes mais. Tá? E aí, isso vai vir à custa da saúde mental, não só de um sem número de pessoas que vão se viciar, mas de toda a rede familiar dessas pessoas. E aí você acha que depois, né, a Alcides-Bet, a Patropi-Bet, a Bucetobet, a Xereca-Bet vai pagar esses malucos? O tratamento, os danos, o problema familiar, os problemas dos filhos. Não vai, velho. Foda-se. Foda-se. Vai tirar sangue, suor, linfa, osso e deixa morrer ali. Foda-se. Tá? No dia seguinte... Voltemos continuando o react de Dona Rita. Eterna em meus versos. Escrito somente com a mão direita. A outra mão pra cima, pelado. Com órgãos de saúde, com grupos de pesquisa. Que irônico que eu fiz uma piadinha horrível e ela falou órgão. KKKKKK. Quinta série que mora em mim saúda a quinta série que mora em vocês. Que estudam a dependência e a adição e o vício em jogos. Só pra você saber. Tem dado da Organização Mundial da Saúde que a gente gasta por ano no planeta mais de 400 bilhões de dólares para resgatar e tratar pessoas viciadas em jogos de apostas. Olha isso, cara. Né? Para além de ser um bagulho criminoso de várias formas diferentes, é algo que vai criar uma pressão
gigantesca nos órgãos de saúde pública, no Sistema Único de Saúde, num momento em que seu Haddad e seu Lula meteram, né, uma mordaça nos nossos gastos e estão atacando o piso dos profissionais. Saca, velho? Olha que coisa absurda, absurda, absurda. Completamente despropositada, velho. Tá? 2 milhões de pessoas são viciadas em jogos, né? Se essas pessoas não foram produzidas numa granja de frangos, né, e não nasceram de um ovo, elas têm mãe, têm pai, têm irmão, têm marido, companheira, esposa, companheiro e 38 gringos. Filho, filha, filho, caralho. Então nós não estamos falando só de 2 milhões de pessoas, nós estamos falando de muitos mais milhões de famílias. Aí a gente pensa assim, pô, mas o Brasil tem um sistema único de saúde, atacado pelo arcabouço, pelo calabouço, tendo seu piso dos seus profissionais sendo atacado. Então nós vamos colocar uma pressão ainda maior num sistema que recebe cada vez menos em profissionais que trabalham cada vez menos. A transferir renda de gente pobre e fudida, tá? Contar um segredo para vocês. Quem é viciado em bet, tá? Não é o Lord Byron von Stratzhofen, tá? Que acorda de manhã na sua casa de 78 cômodos e vira pro seu mordomo e fala: Ataúfo, traga o celular do tigrinho, por favor, tá? Quem joga nessa porra é o fudido, é o jovem, é o desesperançoso, é o desempregado. Saca, velho? Então, assim, tem tudo pra dar certo, né? Absolutamente a tempestade perfeita se organizando diante de nós, né? Mas não é como se a gente pudesse parar de desonerar milionário, não é como se a gente pudesse cobrar das pessoas que de fato devem pra caralho. Não é como se a gente pudesse legalizar e taxar a paçonha ou qualquer outras 738 soluções diferentes. Não, imagina. E aí acho que aqui já tem um ovo para quebrar, assim, para essa omelete, que é que a gente pense o seguinte, moçada. O termo que está sendo usado, né, para divulgação é a ideia do jogo responsável. Né? Então ele vai ter uma série de recomendações, ele vai ter que mostrar na... Cara, jogo responsável, tá? Eu vou criar uma bet aqui agora, vamos pensar uma bet legal. Com certeza não é a máfia búlgaro bet, tá? Depois alguém faz um logo pra mim bem bonito assim, saca? Escrito assim de todo tamanho. Com certeza não é a máfia búlgaro bet. Tá? Onde com certeza a não máfia búlgara não está lavando dinheiro da não máfia búlgara. Beleza? Aí vem, com certeza não é a máfia búlgara ou bet. Aí vem embaixo o header, né? Mesura, tranquilidade e compaixão. Né? Porque é isso que a bet quer. A bet quer que você jogue com responsabilidade e mesura. Saca, velho? Assim, é um bagulho, cara. Na tela, que não é renda extra, que não é trabalho, que não substitui trabalho, que tem risco de adição, vai ter que ter o contato, né, de quem você procura. Tem um grupo do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, que trabalha, um grupo de trabalho e pesquisa com vício em jogos, que aliás não foi ouvido naquelas reuniões. Só que chamado Mas 250 reunião com um representante de lobista teve, né? De jogo responsável é meio uma manobra, né, discursiva, porque quem se responsabiliza? O número que a gente tem, por exemplo, investido. E assim, gente, o jogo responsável existe tanto quanto o consumo ético no capitalismo, tá, cara? Em publicidade por essas agências, esses negócios, né, que querem liberar as apostas, é monstruoso. Em junho deste ano, nos primeiros 20... Inclusive, infinitamente superior à própria taxa do governo.
O que mostra o quanto a taxa do governo é troco de pão. Para inglês ver. 20 dias, a gente teve mais de 2.000 campanhas publicitárias identificadas, né, pelaquela reportagem do Pedro, veiculadas através da Meta. Clínicas aqui em São Paulo que trabalham... Deu pau foi no YouTube, tá? Não fui eu não, ele simplesmente voltou que, aliás, aqui. Não foi ouvido naquelas reuniões. Só que chamar de jogo responsável é meio uma manobra, né, discursiva, porque quem se responsabiliza? O número que a gente tem, por exemplo, investido em publicidade por essas agências, esses negócios, né, que querem liberar as apostas, é monstruoso. Em junho deste ano, nos primeiros 20 dias, a gente teve mais de 2.000 campanhas publicitárias identificadas, né, pela... Vocês lembram que eu falei em alguma parte do React, provavelmente 6 vezes já, que qualquer jogo de futebol que você vê tem 8 bet no campo, mais 14 bet em cada intervalo, mais 32 GIF de bet aparecendo na tela. E aí eu vi um cara aqui no chat, acho que foi o Everton, que falou: meu pai fazia uma fezinha lá na loteria da Caixa e tal. Vamos só pensar aqui, né? Aquilo que é arrecadado na loteria nas loterias da Caixa, né? Pesem todos os desvios, pesem todos os erros, pesem todas as coisas, ainda vai para um fundo que tem várias divisões sociais daquele dinheiro, né? E a loteria da Caixa tem uma lá que corre na segunda, outra que corre na terça, outra que corre na quarta, mas mesmo que caia, cara, todo dia, o cara gasta lá 5, 10 conto por dia. Imagina se alguém tivesse acesso a uma loteria que ele não tem a menor ideia, né, de para onde que esse dinheiro vai. Eu te conto, vai pra não máfia búlgara bet, tá? E ele pode jogar de 5 em 5 segundos. É isso, tá ligado, cara? É isso, essa é a diferença. Tão pequena e tão brutal do rolê. Saca? Até jogo do bicho tem mais retorno social. Obrigado, Sagaz. Aquela reportagem do Pedro, veiculadas através da Meta, né? Que é essa empresa que é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. E aí não sei se dá para chamar de jogo responsável, uma vez que, como esse projeto de lei foi urdido, né, foi construído e aprovado, ele não prevê, por exemplo, que uma parte do que é destinado à publicidade seja automaticamente destinado para o serviço público de saúde tratar as pessoas que vão ficar viciadas. Porque a gente está falando de uma modalidade... Lembra do que eu falei há 3 minutos atrás? Para a classe trabalhadora pauperizada brasileira, né, para o lumpen proletariado brasileiro, quem vive de bico, quem não tem emprego fixo, quem está desacreditado, né, do mercado de trabalho, quem já não tem mais emprego sei lá há quanto tempo, quem já deixou de procurar emprego e que vê, né, na aposta online um jeito de fazer uma fezinha, né, o vocabulário da... E o problema não é nem só fazer uma fezinha, né? O problema é que o cara vai... Agora ele não vai entrar mais no Twitter, ele vai ter que entrar no Telegram, vai ter que entrar em outro lugar. Mas no Twitter, cara, eu que odeio bet, eu que não sigo nada dessas porra, vira e mexe aparecia na minha timeline: leão das bets, não sei o que das apostas, fulaninho do futebol. E aí é sempre um print, né, que nem de tela cheia de celular não é um print cortado, cropado, que com certeza não foi editado no Photoshop, né? Quem garante isso é o pessoal da... Com certeza não é a máfia búlgara bet, né? E aí aparece lá: hoje ganhei R$780 no jogo do Bangu contra o Friburguense, porque eu acertei que ia ter mais de 17 escanteios somados em um cartão até os 32 do primeiro tempo, combinado com 3 cestas da Little Marta no jogo de basquete da 3ª divisão da NBB. Entre no meu Telegram pago para aprender tudo comigo. Saca? Da crença... Aí você acha, cara, que todo mundo que pagou 50 pila e entrou nesse Telegram, agora tá todo mundo milionário, né? Tá todo mundo com a camisa escrito Noronha-se. Religiosa e do jogo se misturam.
E aí esse peso para o Estado brasileiro não está sendo calculado, né? Um jogo responsável, mas quem se responsabiliza pelos jogadores? Eles mesmos, cada um que se vire. E aí também tem isso, os influencers se responsabilizam, porque no final da propaganda ele fala, joga com responsabilidade. Coisa de uma hipocrisia do Congresso, né? Se você for ver no Congresso Nacional quem aprovou e quem votou contra, você vai ver que magicamente, né, aqueles deputados que se advogam como conservadores pela moral, pelos bons costumes, tarará, tiriri, tururu, eles estão todos a favor de liberar a jogatina. Que surpresa enorme pra ninguém. Eu sei que você tá sendo irônica, né, dona Rita, mas assim, que surpresa enorme pra ninguém, né? É quase como se todas aquelas amantes trans não se pagassem sozinhas, não é verdade? A gente sabe muito bem como é que é esse rolê aí dessa galera, né, que é Deus, pátria, família, Brasil, não sei o que. É vender o Brasil pro Elon, né, 32 amantes, enquanto ele tá com amante, a mulher tá com outro amante, dando um tiro no cu da mina, igual foi aquela mulher de prefeito conservador lá na casa do caralho. O outro vereador aí, que era o delegado, sei lá das quantas, em prol da família, não sei o que, saiu o vídeo da amante quicando no maluco. É foda, meu irmão. Que cassino esteja liberado, cassino online, né? Que a única coisa que você precisa para acessar é um smartphone. É que você não cria barreiras para que as pessoas entrem e acessam. Você torna aquilo a realidade da classe trabalhadora. E fica tranquilo que em breve, escreve o que eu tô dizendo, me cobra depois, as operadoras de telefone vão fechar com as bet, e aí o app da Xerecobet, com certeza não é Máfia Búlgaro Bet, vão ser de graça no plano pra pobre. Tá? Vamos lembrar aqui que a esmagadora maioria das pessoas com acesso à internet no Brasil, acessa a internet por celular e acessa a internet por celular em plano pré-pago. Tá? Conta o tempo, tá? Pra galerinha fechar, tá? Com promo de não sei o quê. E quando a gente fala realidade da classe trabalhadora, tem uma coisa que me interessa, que é... Olha só, já fecharam. A TIM me manda SMS com promo do jogo do Tigrinho. Tá pensar certo. como que culturalmente, né, o jogo, a aposta, esta coisa que era uma característica apenas das classes mais altas, passa a ser algo de realidade da classe mais baixa. Tem um livro, né, fundamental no século XIX, 1800, que é do Engels, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Lá em 1845, o seu Englinho, ele tem essa mesma encafifação que eu tô tendo, mas com a ideia do suicídio. E, historicamente, lá no 1800, falar em suicídio era falar de aristocracia, de nobreza e de tragédia grega, né, que se passa na aristocracia e na nobreza. E aí, de repente, a classe trabalhadora estava cometendo suicídio por causa da destruição da sua condição de vida na Inglaterra. Depois do cercamento, depois de perder o laço com a terra, depois de perder as possibilidades de viver do próprio trabalho e de ter que vender sua mão de obra para alguém que te explora, que vai te pagar o mínimo. João, você respondeu sua própria pergunta. Aqui, cara, eu sei que o povo tá desesperado, mas quando o jogo de azar deixou de ser burrice, deixou de ser senso comum. Eu vivia numa bolha achando que isso era senso comum, você não estava desesperado bastante, você respondeu sua pergunta com a sua própria pergunta. É literalmente isso. É literalmente isso. É estar no ponto em que sobrou isso. É estar na maravilhosa economia aonde te resta o bolo de pote, o Uber, o OnlyFans e o Tigrinho. Saca? Se você for fazer analogia com o que a Rita tá falando aqui agora, você acha que os caras começaram a se, né? Porque eles achavam bonito. Porque eles viram o Chaucer, o filho do Lorde, fazendo isso por tédio depois de ler Goethe. E falaram, vou fazer também. Não é, né, cara?
Pensa que o trabalhador nessa época vivia num cortiço, sem nenhum tipo de higiene, sem acesso à água, sem acesso a porra nenhuma, trabalhando 18 horas por dia, com os filhos de 6 anos trabalhando 16, com as mulheres trabalhando 16. Todo mundo bêbado, usando o que tinha pra usar, sem comida, todo fudido, expectativa de vida de menos de 30 anos. Vivendo pra quê? Saca? É desespero, mano. Ficar com as piores áreas da cidade, sem saneamento básico. E essa realidade traz um dado de cultura, suicídio, que era da classe dominante, para a classe trabalhadora. E aí eu tentei fazer um mapeamentozinho, seria mais ou menos impossível, né? Mas de como que o jogo aparece na literatura. Por que que é meio possível? Porque se você volta para o século XIX, 1800, você tem exemplos a dar com pau já de jogo na literatura. Daria para voltar para o 1700, daria para voltar para o 1600, mas eu quero pensar a emergência do romance, né? Ou se você for pensar no romance russo, que eu conheço melhor do que o romance continental, tá? O Carteado Apostado é tradicionalmente um jogo de homens e da nobreza, tá? Inclusive um dos grandes motes de aprendizado, de coming of age, né, dos jovens personagens. Tá, isso a gente pode voltar no romance russo até o século XVIII, porque o Pushkin fala muito disso. É precisamente o jovem que vai sair de casa pela primeira vez, muitas vezes esse jovem, né, ligado a uma nobreza pequena que vai ir para o exército, que vai ir para alguma campanha, né, mas já vai, né, como tenente, como não sei o quê, né, e aí ele vai com seu pajem, né, com o cara que olhava ele lá, que sempre é um russão fudido que vivia no Misbah, e aí ele engana o cara pra ir jogar com a galera, e ele perde dinheiro pra caralho e aprende uma importante lição de moral. Tá? Isso é algo, cara, que você vai achar no Tolstói, que você vai achar no Pushkin, que você vai achar em todo mundo. Tá? Literalmente todo mundo, cara. Tá? Da literatura continental eu conheço menos, eu vou deixar a dona Rita falar. Todo conto como uma forma literária. Você tem o Pushkin na Rússia, Caralho. o Gogol na Caralho. Obrigado, Apolo. Rússia, cujas histórias curtas, os contos, têm cenas de jogos, mas eles se referem a aristocratas e militares. Você tem o Edgar Allan Poe. Acertei bem, hein? Acertei bem, hein? Acertei bem essa, hein? Né, o conto mais famoso do Poe, o que ele mais amava. Em breve, gente, Apollo Bet aí pra vocês vão poder apostar que hora que eu vou acertar, como que eu vou acertar. O dinheiro vem todo pra mim, você fica tudo viciado, a sua família acaba. Bando de trouxa. William Wilson, que conta a história de um cara que vai para Eton, uma universidade de elite inglesa, e que é um farsante, um tratante, né, que extorque pessoas no jogo. Tem, no entanto, uma coisa que se cristaliza na imaginação, né, da cultura ocidental, que é o jogo como possibilidade de transformação da vida, sempre negativa, tá? Então o que você tem de majoritário no século XIX, no 1800, na literatura, é quem joga se f***. Então, sabe qual que é a grande exceção do quem joga se fode? É romance sobre o Velho Oeste no final do século XIX e começo do século XX, tá? No final do século XIX, no começo do século XX, muitas vezes você vai ter o personagem que vai ganhar pra caralho no pôquer, no carteado e tal, e é sempre nesses lances de Velho Oeste. A Velha Loja de Curiosidades, do Charles Dickens, é 1841. Você tem a história de um menino e do avô dele que vão destruir as suas vidas tentando conseguir dinheiro por causas nobres, né? Eles estão tentando conseguir dinheiro para ajudar alguém, não lembro. E aí tem a agiotagem, tem a família que é destruída, tudo por causa do jogo. Mas lembre-se, a gente está falando de uma pequena burguesia, né? Proprietários de loja na Inglaterra.
O Jogador, Dostoiévski, 1866. Estou tentando vir cada vez mais para cá. Você tem o personagem central da narrativa, um menino que tem um dom, né, de jogar tal, e ele é muito carismático, não sei o quê, e ele se apaixona por uma menina, ele tem interesse por uma menina, só que ela pertence a um círculo mais elevado do grupo dele ali, de aristocratas, e ele usa o jogo para ver se ele consegue acessar o pai dela, o entorno dela, né? Se ele consegue se tornar um igual. Uma coisa muito semelhante acontece em O Grande Gatsby, né? O jogo como possibilidade de acesso entre estratos altos da sociedade, mas que não se comunicam, novos. E aí você já pega o Great Gatsby e é aonde? E é em que época? E é no final do... Tá vendo? Os ricos e velhos ricos. E aí, acho que o mais emblemático, o caso da literatura mundial, é já nos anos 40, A Loteria, 1948, da Shirley Jackson. Né? Quando eu era professora de língua e literatura inglesa, eu sempre dava esse conto pra turma, menina, porque é um rebuceteio, assim. Ele é muito surpreendente, os alunos amavam. Mas ali fica consolidada... Pô, kitnet dos desesperados aí, né? Essa foi pra nossa geração, né, Gui? A ideia da loteria, do jogo, da aposta, do sorteio, como uma metáfora para um tipo de opressão social, né? Como só pode haver isso numa sociedade altamente estratificada, que usa da miséria das pessoas para manter certos aparatos de poder no lugar, que depende dessa miséria para fazer dinheiro com isso, e do perigo da gente não contestar essas coisas, aceitar, normalizar, etc. Bom, estou fazendo todo esse mapeamento porque, com exceção da Shirley, né, da A Loteria, todas as outras histórias não chegam nem perto da classe trabalhadora. A classe trabalhadora não está... Que isso, gente? Que isso? Dona Rita, como a senhora tá severa hoje? Caralho, deu pau no YouTube aqui. Peraí. Onde que nós tava, velho? Eita caralho. Nossa, foi pra outro vídeo, inclusive. Velho, que doideira. Depende dessa miséria para fazer dinheiro com isso e do perigo da gente não contestar essas coisas, aceitar, normalizar, etc. Bom, estou fazendo todo esse mapeamento porque, com exceção da Shirley, né, da A Loteria, todas as outras histórias não chegam nem perto da classe trabalhadora. A classe trabalhadora não está envolvida nela, né? Os russos que eu falo lá no começo, na literatura, a classe trabalhadora só está envolvida quando entra para o exército. E no exército, em contato com homens da classe dominante, começa a aprender diferentes jogos de cartas. E ainda assim, normalmente na literatura russa, né, são pessoas da baixa nobreza, tá? Começa a aprender a apostar. Agora, em que momento o jogo se torna uma coisa popular, né? O Luiz Simas, aqui no Brasil, ele tem um livro que é Uma Breve História do Jogo do Bicho. Vou deixar também um podcast aqui que ele participa, dando uma entrevista e falando sobre isso. E ele conta como era a possibilidade das classes populares fazerem sua fezinha, fazerem sua apostinha. Como as escolas de samba, elas se utilizavam do jogo do bicho para conseguir fazer o carnaval, conseguir fazer os carros alegóricos, tarará, tarará. E assim, gente, tem jogo no século XIX, no começo do século XX, para as classes populares? Tem sim. Tá? Não é só os dados, também a carta e também a prestidigitação. Tá? O que é prestidigitação, João? Sabe aquele maluco que põe 3 copos em cima de um caixote e fala, embaixo deles tem uma bola. Qual tem a bola? Tá, então basicamente o que você tinha era gente pobre dando golpe em outras gente pobre. Tá? Diferente daquele jogo organizado, num sarau, num soirée, com vários criados servindo, tá? E os ambientes de estalagem, dos hotéis de passagem, dos bares, dos pubs, também tinha jogo pra caralho, tá? Então tinha sim, mas nós estamos falando de outra coisa, ela tá falando da presença literária disso também,
como a vaquinha, fazer uma vaquinha, era porque um dos maiores prêmios do Jogo do Bicho é a vaca. E aí juntava várias pessoas, um pouquinho de dinheiro de cada um, fazia as vaquinhas para tentar a vaca grande. Enfim, escute o episódio lá do Luiz para entender isso na cultura popular, mas o Jogo do Bicho, aqui no Brasil, ele nunca foi legalizado. Né? Até hoje, ele vive num caráter de contravenção. E os Em compensação, a um quarteirão da minha casa tem um. A 2 quarteirão pra cima tem outro. bicheiros, eles eram peixes pequenos. Quando a gente fala, né, sobre os cartéis, sobre as milícias, sobre os detentores de grandes poderes. O Simas explica isso lá na entrevista dele, assista. Aqui no Brasil, à medida que a gente vai proibir os jogos, você vai ter alguns setores sociais que vão conseguir fazer isso. Então, durante a ditadura militar, o Estado via lotérica, né? Então, a Mega Sena, a loteria, os prêmios da loteria são via Estado, ou alguma coisa que talvez não dê para chamar exatamente de jogo de azar, que seria o carnê do baú, né? Essa ideia de você... Eu já ia falar telecena, eu vou ganhar. Né? Mas fica tranquilo, 2 anos depois você troca ela por metade de metade. Você paga todo mês e aí você pode ser sorteado, contemplado, pode tirar a sorte grande, pode ir no programa de TV, pode ganhar dinheiro. Por exemplo, além daquela galera presa em Alagoas, que a Rochelle pôs na tela no início do vídeo, e que eram influenciadores, né, que tinham um estilo de vida assim, de consumo conspícuo nas redes sociais, viajando, vários carros, carros apreendidos em valor de 5 milhões de reais. Aqui em Minas, há pouco tempo atrás, teve uns malucos que sorteava carro pelo Instagram, saca? Tem altos rolê aí diferente também. Os caras viviam nas mansões, só com carrão, com Ferrari, com caralho A4. Aí não, R$1, você vai ser sorteado e tal. Aí botava o testa de ferro lá pra ganhar e show. Viagem para Bali, viagem para Dubai, né? É esse estilo de vida que é vendido na rede, e a ideia é que para atingir esse estilo de vida é jogando que você vai conseguir. 34% dos usuários, né, pertence às classes C, D e E. É a maior fatia, né? A outra fatia são as classes B e A. E a gente tem absurdos acontecendo. O Instituto Alana, né, fez a denúncia de menina de 6 anos de idade fazendo divulgação dos jogos de aposta para as crianças. Adolescente de 14 anos de idade, ao lado, acompanhada por adulto, não dá para saber se é pai, se é mãe, gravando stories falando que dá para ganhar muito dinheiro. E aí, na matéria do Pedro, vou deixar o link também para uma entrevista dele, podcast, você vai vendo assim, influenciadores de pequeno e médio porte, pessoas com até 500 mil de seguidores, falando que recebe na sua inbox proposta de venha fazer anúncio, né? A gente te paga. Eu como influenciador de pequeno porte aqui vou concordar, tá? O que eu já disse não pra Beth é uma enormidade, tá? Enormidade. Mas não tem uma semana que não chega, cara. Tá? E normalmente é DM de Instagram e e-mail, tá? Toda semana tem, cara. Toda semana tem. Paga R$30 mil. E aí aquele ser humano fala, gente, quanto na vida eu vou ganhar R$30 mil? Para fazer post? Nossa, claro. E aí a gente cai nessa ideia que é assim, todo mundo desesperado para ganhar dinheiro. Já me ofereceram 25. Nunca recebi oferta de 30, 25 eu já tive. Tá? Stories. Dinheiro é o hino do sucesso, é a coisa mais importante de todas. É o dinheiro que torna você válido nesse sistema. Todo mundo fudido e sem dinheiro. Eu vou fazer o que for necessário. Você tem caso aqui no Brasil de uma mulher de 22 anos que ela desviou quase R$180 mil do avô para jogar no jogo do Tigrinho. E aí tem uma coisa importante, né, de dizer dos caça-níqueis, dos jogos de azar, dos jogos de aposta, é que historicamente quem usou... Não, é tentador demais, cara. Tentador demais, cara. Quantos meses eu passei para juntar 15 pila para fazer a biblioteca, cara? Pensa isso. Pensa isso.
Um stories, foda-se. Não faço, velho, não faço. Tem gente muito maior que eu que dá o exemplo melhor. Olha o Orochinho. Oferece, esteve e costuma estar ligado com lavagem de dinheiro. Ah, que surpresa. Da corrupção, da milícia e do tráfico de drogas. Mas com certeza não da máfia búlgara. Né? Por isso que com certeza não é a máfia búlgara ou bet, né? É mesura, empatia, compaixão. Sobre isso, vou deixar na descrição uma matéria de um link sobre o juiz Bruno Rullieri, da primeira vara de combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, que fala, né, sobre essa tríade do crime organizado, da milícia e da corrupção, como o jogo une, né, essas coisas, e da aparente ineficiência do Estado, dos agentes do poder público em fazer a regulação, a supervisão e a autuação. Aparente ineficiência, né? Usou muito bem o termo antiprocessinho, tá? O jurídico parabeniza, tá? O Bolsonaro chegou, né, depois de eleito, em tentar fazer do Rio de Janeiro uma megalópole de cassinos, né? Tentar trazer, ele sonhava com o Sheldon Adelson, né? Que é um magnata de cassinos nos Estados Unidos e na Ásia. Ele sonhava que esse cara, em fazer parcerias com esse cara para que ele abrisse uma série de cassinos no Rio de Janeiro. Tem umas aspas do Bolsonaro que eu pego. Lembrando que é a mesma galera que os planos são: vamos transformar o Rio de Janeiro em Havana na década de 50, um puteiro gigante, um cassino a céu aberto, vamos fechar as praias só para quem paga. Olha lá, as ideias da moçada, né? Grandes patriotas em defesa do povo. Pego de uma matéria que ele fala que a gente produziria um caixa maior do que a reforma previdenciária em 10 anos. Bom, então o certo seria proibir tudo, o certo é punitivismo, é proibicionismo. Gente, eu nem acho que é possível, assim, né, proibir. Eu acho que é importante a gente analisar o que está acontecendo, no sentido de que esse desespero por apostar é retrato de um sintoma de um tempo. Eu tentei fazer um levantamento cultural para te mostrar. Isso aparecia no século XIX? Né? Isso aparecia no XX? Ou a gente tinha mais ou menos consolidado a ideia de que jogo era perdição, era uma coisa de rico desocupado, era uma coisa que era a tragédia da sua vida, e como virou um negócio de corzinha colorida na palma da sua mão, com um gráfico infantilizado. Tchim. É isso, gente. Como que virou assim? Porque dá mais dinheiro se o pobre ficar viciado e jogar tudo do que se o rico jogar um pouco rindo junto com os brother. Por isso. Querido, obrigado. Ganhei um cafezinho do menino Matheus aqui, obrigado. Então assim, cara, saca? Não é muito difícil a gente... Câmera, oi, sobe bem. Sobe, isso, agora para de novo. Parou, muito bem. Não é tão difícil assim, né, velho? Não é tão difícil assim a gente pensar assim, porra, por que será, né? Porque qualquer coisa já o é. Saca? Aqui o Fanon, falando sobre racismo, tá falando em última instância sobre o próprio capitalismo, né? Quando o Fanon fala, não existe sociedade meio racista, ou ela é racista ou ela não é. Se ela é racista, ela pode não ter um campo de concentração hoje, ele já existe como limite de possibilidade. É a mesma coisa que a gente for pensar, a sociedade não é meio capitalista, ou o modo de produção dela é capitalista ou não é. Em todos os que são, isso aqui já está como horizonte de possibilidade. 1984 e Gattaca já estão como horizonte de possibilidade, cada um do seu jeito. Saca, velho? Porque assim, é uma consequência lógica. Toda e qualquer coisa que puder se transformar em mercadoria, se transformará em mercadoria. E quando não tem mais coisa para se transformar em mercadoria, a gente tem que transformar em mercadoria as coisas que nós pensávamos que não poderiam virar mercadoria. De água a sentimentos, no futuro ar.
com criança e velhinho anunciando na internet. E aí eu tô tentando fazer esse laço com a nossa possibilidade de segurança social tá cada vez pior, os millennium, a geração da qual eu faço parte, é uma das gerações mais pobres da história. É uma das gerações... Nossa, não sou millennium, não somos. Ela tá sendo irônica, não tá? O que nós somos? Que nasce na década de 80. É millennium mesmo? Eu sou péssimo com esses trem de nome. Chat. Millennium Falcon. Obrigado. Ah, nós é millennial mesmo? É? Olha só, cara. Eu achei que ela tava sendo irônica. O que vem depois da gente? X, Z, H... Millennium com alma de boomer, né? É isso. Gen Z, ok. Gerações que vai ter menos acesso à casa própria na história. É impossível a ideia. Da onde vai vir esse dinheiro? Sendo que uma kitnet nas cidades onde a gente mora, trabalha do Brasil, tá custando R$500 mil. E aqui, ó, na moral, cara, não vê meu vídeo, não. Meu vídeo é ruim. Vê o vídeo original do Orochinho sob aluguel em São Paulo, cara. Obra de arte, tá? Bora redesenhar um AP de 3 metros quadrados no centro de São Paulo. Nosso querido Joãozinho usou toda a poupança da avó para comprar esse apartamento, mas ele só tem 3 metros quadrados, praticamente do tamanho do caixão do avô. E aí o intuito do vídeo, então, é mostrar isso, que tem alguma coisa que acontece na infraestrutura de uma sociedade que cristaliza as crenças e valores da superestrutura. Jogo se normaliza, né? Jogo de aposta, vira uma coisa para criança, fica lúdico, tá na palma da sua mão, porque a ideia de que com um emprego você vai ter casa, comida e descanso, ela já não existe mais. Ela está normalizada na nossa cabeça. Né? Todo mundo acredita. Um salário mínimo não será o suficiente para que eu coma, durma, more e descanse. Olha pra você ver como, né, que a gente consegue rapidamente voltar ao século XIX, né? Em dados americanos, né, quem nascia nos anos 50, ou seja, quem estava trabalhando no final de 60, começo de 70, gastava em média 3 a 5 anos de trabalho para dar uma entrada de 1/3 de uma casa, tá? Então o cara podia casar cedo, ter filho, ter o cara lá 4, por quê? Porque ele trabalhava 3, 4 anos e já metia uma casa. Pagando 1/3. Tinha que pagar só mais 66%. Aí beleza. Aí você anda 20 anos para frente. Lá para a década de 80, o cara gastava de 5 a 7 anos para dar 15%. Hoje em dia, o cara gasta de 10 a 13 para entrar com 5% da casa. Vocês acham que é à toa que tem muito americano que faz faculdade nos Estados Unidos e foge para Europa para não pagar a faculdade? Você acha que é à toa que cada dia mais tem velho gringo no Vietnã porque lá tem saúde? O que tem de americano, cara, mudando pro Vietnã? Velho americano não muda mais pra Califórnia, muda pra Hanoi. Os serviços públicos estão sendo atacados, os pisos constitucionais de saúde e educação estão sendo atacados, os serviços públicos estão sendo dilapidados e destruídos, tudo está sendo privatizado, e aí isso se cristaliza na cultura como um grande desamparo. E quem oferece amparo para isso? Coach, igreja e jogo de aposta. Brasil só faz... E às vezes, né, agora nós estamos juntando pelo menos 2, né? Coach igreja já tá junto. Coach aposta já tá junto, porque já tem coach de bet. Só falta o coach de bet quântico. Crente. O leão de Judá quântico vai vibrar no seu tigrinho. Mestrado quem não se garante no jogo do tigrinho. O intuito do vídeo é fazer essas ligações, é mostrar isso que está acontecendo. Como à medida que a nossa segurança social vai para as cucuia, como a gente já sabe que não vai mais se aposentar, que vai trabalhar de bico até morrer, como a gente já normalizou.
Obrigado, cara. Obrigado. Certeza que já chegou, a gente só não conhece ainda. Ô, bicho, não duvido, cara. Não duvido. Tá? Não duvido mesmo, cara. Né? Só não chegou pra nós. É bem por aí mesmo. Tá? Bem por aí mesmo. 30 meses de seguro-desemprego à custa dos tugas. Estou pensando nisso, beijos de luz. Eu chamo isso de decolonialismo. Tá? O príncipe brasileiro da decolonialidade, Lucas Neto, aprovaria. Tá? Eu acho isso, Bruno, na moralzinha. Na moralzinha. Isso chama decolonialidade. Tá? O príncipe Lucas Neto, o homem que ensina o português a falar carioquês, tá? Isso é reparação histórica, meu irmão. Que não vai ter casa, vai morar de aluguel pro resto da vida, como a gente já normalizou, que não vai ter emprego estável, que vai ficar pulando daqui para lá, de lá para cá, oferecendo bico, vendendo foto na internet. O que acontece é que isso se cristaliza no nosso imaginário. É que a gente, o nosso desamparo só pode ser... E aí tem uma coisa, né? Para vender foto na internet ainda tem que ter uma estética qualquer aí que seja palatável, né? O tiozão desempregado de 45, 50 anos, com sua belíssima barriga de chope, por mais que, obviamente, né, tenha, né, tem quem curta, pra todo quanto é lugar. Né, em todo arco-íris tem quem curta. Não tô falando que não tem quem curta. Né, só tô falando que a chance real desse cara se tornar a nova beisola do Privacy é pequena. Saca? Então sobrou pra ele o Uber e a Bet. Dirige e aposta, dirige e aposta. Aplacado por um deus ex machina, né? Por um jogo do tigrinho que vai me fazer milionário do dia para a noite. Todos os materiais na referência, como de costume, tarará. Vejo vocês semana que vem. Espero que esse vídeo te ajude a pensar algumas coisas e a criticar umas coisas e a entender qual deveria ser o nosso projeto, né, de nação, de país. Como o que o neoliberalismo nos reserva é o cada um por si, todos contra todos e salve-se quem puder. Beijinho. Tchau. Mais um vídeo espetacular de Dona Rita Barra-Seu Gui. Beijo no teu coração, querido camarada. Tá? Você pode, eu vou deixar passar todos os seus trem no final, só vou ficar caladinho e vocês vejam junto comigo. Quem tiver uma graninha subindo, vai lá e apoia também. Muito melhor apoiar o tempero drag do que gastar dinheiro com tigrinho, tá? Você, seu noia, que ia apostar no Bangu, tá? Que ia apostar no cartão do Paquetá, eu tô de olho em você. Vai no Orelo, orelo.cc, aposta em Dona Rita. This is the story of the Pro Tour winning deck that literally... Meu negócio tá bem feito, né, cara? Já vai direto pro Magic. Tá sabendo. Tá? Tá sabendo o que faz. Parabéns. Tá? Jovens, fizemos o resto do react. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...